A casa ficava num vale, ao lado da Moral Ridge Road, bem no leste do Kentucky, onde as árvores parecem se inclinar para ouvir. O telhado tinha cedido, meio desabado depois de anos de abandono. Um lado inteiro estava tomado pelo Kudizu, a ponto de parecer que a casa respirava debaixo dele. Diziam que tinha pertencido a um tio-avô ou talvez alguém ainda mais distante na árvore genealógica. Ninguém na família concordava. Quando minha prima, Maddie, sugeriu ir até lá, pensei que ela só queria uma desculpa para dirigir com o rádio desligado. Ela sempre teve essa queda por lugares abandonados. Poeira, silêncio, segredos. Fui junto mais porque meu senso de aventura dormia profundamente e ela estava com as chaves. Estacionamos onde o cascalho acabava e a vegetação começava a engolir a estrada. O carro estremeceu quando a floresta abafou o som. O caminho se estreitou e o ar ficou rígido. Havia uma pressão estranha, como se o bosque se inclinasse para nos ouvir melhor. O farfalhar das folhas sob os pés ficou mais alto conforme o cascalho desaparecia. A casa apareceu quase sem aviso, emoldurada pelas árvores. Era maior do que eu tinha imaginado, com 3 andares e uma chaminé inclinada como se estivesse cansada de apontar para o céu. A varanda cedia no meio, como se tivesse desistido de sustentar qualquer vida. Empurrei a porta com o ombro e fui recebido por um ar mofado e empoeirado. Cheirava a livros aquecidos pelo sol, esquecidos dentro de uma caixa fechada por anos. O piso gemou como se estivesse despertando, rangendo sob minhas botas em um protesto quase cômico. Parei e deixei o som preencher meus sentidos. Minhas mãos seguiram o ar, lendo o ambiente. Cego desde pequeno, aprendi a ouvir com atenção. Sinto texturas, reconheço um lugar pelo modo como os ecos batem nas paredes. Aquele lugar parecia esquizofrênico. Áreas amplas que pareciam apertadas, cantos estreitos que ecoavam como cavernas. Nada ali fazia sentido. Maddie disse algo sobre uma janela que batia e começou a subir as escadas. Fiquei para trás, passando a mão por um papel de parede desbotado que um dia fora florido, agora se desfazendo em lascas. Os rodapés, gastos pelo tempo, tocavam a ponta dos meus dedos. Pratos empilhados, cobertos de poeira, estavam no balcão. Um casaco puído repousava sobre uma cadeira, como se alguém o tivesse deixado ali no meio de um gesto. Um tatre encostado na parede. Quem morava ali tinha ido embora no meio da vida e nunca voltara. Esse tipo de silêncio arrepia a pele. Não são necessárias palavras. O eco deixado pela ausência diz tudo. No fim do corredor, encontrei uma porta diferente das outras. De metal, rente à parede, pintada no mesmo bege apagado, de modo que só seria percebida por quem realmente prestasse atenção. Segurei a maçaneta. Nada. Estava trancada. Sussurrei. Maddie! Como se estivesse acordando alguém de um nessadelo. Os passos dela vieram rápidos e trêmulos. Tem uma porta aqui. Você viu antes. Ela colocou a palma da mão sobre o metal e riu nervosa. Não, deve ser um antigo porão de raízes. Deixamos para lá. Casas velhas têm portas estranhas que levam a lugar nenhum. Mas então o cheiro surgiu. Úmido, empoeirado, metálico. Começou sutil, como respiração abafada por um travesseiro. Ao cair da tarde, estava forte o bastante para enrugar o nariz. Deve ter alguma coisa podre aí dentro, falei, torcendo para que fosse só lixo velho. Maddie concordou. Decidimos ir embora antes que o cheiro nos derrubasse. Mas quando viramos, eu parei. Espera, murmurei. Ela não percebeu. Não tinham tantos quartos antes. Os pelos da nuca se arrepiaram. Contei. Havia 3 portas na parede esquerda. Agora eram 4. Ficamos olhando.
Depois abrimos a nova. A maçaneta girou como se estivesse esperando. A escuridão atrás dela era densa, como enfiar a mão em água fria sem confiar nos próprios dedos. Entrei. O chão inclinava para baixo. Deve levar ao porão, sussurrei. Mas a porta trancada tinha sumido. Maddie ainda estava no corredor. Ninguém respondeu. Virei para ver se ela vinha atrás. Quando olhei novamente, o batente não existia mais. Nenhuma porta, só a parede. Passei a mão devagar, procurando. Reboco liso, sem frestas, sem madeira, sem maçaneta. Era como tocar a superfície de um rio congelado no tempo. Continuei andando. A inclinação aumentava. Minhas botas escorregaram em tábuas úmidas que cediam sob os pés. O ar ficou pesado, quase líquido nos meus pulmões. Estendi os braços, mas não havia paredes, nada além de vazio. Era como se a construção tivesse desaparecido. Então, ouvi 3 pancadas, secas, ocadas, ecoaram abaixo de mim. Meu corpo deu um tranco, o coração virou tambor. Tentei recuar, mas a gravidade puxou mais forte. Caí para frente, batendo em algo sólido. Uma porta, de metal, outra vez. O cheiro de terra, ferrugem e escavação antiga tomou o ar. A maçaneta girou fácil demais. Entrei. A luz era fraca, mas revelava contornos. Ganchos espaçados nas paredes, brilho opaco, correntes penduradas em laços perfeitos, uma mesa lascada, manchada de algo que preferi não nomear. Cordas enroladas em uma viga, limpas, mas sem nada de inocente. Ferramentas espalhadas sobre a mesa, lâminas, instrumentos que sussurravam controle. O lugar cheirava a medo, suor velho, respiração presa. O ar carregava pânico. Não o meu, mas o de dezenas de outros. Então, ouvi respiração atrás de mim. Lenta, úmida, viva. Não virei. Corri. Braços estendidos, procurei as paredes. Empurrei algo sólido. Depois, outra parede. Reconheci madeira farpada sob as mãos. Era o corredor. Trovejei para fora de um batente e caí no ar livre. Ouvi Maddie. Chamei seu nome. Minha voz falhou, a garganta queimando. Ela respondeu, fraca, mas firme, dizendo que estava na varanda. Fui tropeçando até a porta da frente. Ela estava ali, fina, pálida, embora o calor de julho ainda nos envolvesse. Os olhos arregalados, o rosto tenso de medo. "Onde você estava?" ela perguntou baixinho. Tentei responder, mas a voz tremia. Ela apenas assentiu. "Eu estava lá em cima. Você nunca desceu." Então apontou para a janela acima da varanda. "Eu vi você. Só sua silhueta passando, como se estivesse flutuando." Não discuti. Abri a porta do carro para ela e desabei no banco. No dia seguinte, pegamos a mesma estrada, as mesmas curvas, o cascalho onde tínhamos estacionado. Nada. Só floresta onde deveria haver clareira. Nem estrada, nem casa. Como se nunca tivesse existido, exceto na minha memória. Não sei o que aconteceu naquele porão, se foi real ou algum truque da casa, mas havia algo lá, algo observando, algo que não era vazio. Agora, tranco todas as janelas antes mesmo de pensar em abri-las, mesmo quando o calor de julho me sufoca. Evito lugares abandonados, prédios em ruínas, estradas tomadas pelo mato, sussurros de casas antigas, e me recuso a dirigir por aquele caminho outra vez.
Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu tinha passado a deriva por algo que parecia uma eternidade, quase 7 meses sem trabalho fixo. Meu último emprego tinha sido pendurando drywall na expansão de um hospital. Depois, o investidor cortou os fundos e aquilo acabou ali. Depois vieram bicos dispersos e cidades esquecíveis, lugares onde a proporção de casas de penhor para pessoas parecia completamente desequilibrada. Eu não estava perseguindo nada, não estava fugindo de ninguém, só preso naquela descida lenta. Você não percebe até estar fundo demais. Tracy me ligou numa quinta-feira, voz baixa e um pouco nervosa. "Consegui um lugar", disse ele. "Mais ou menos." Contou sobre uma fazenda meio morta depois de um lugar chamado Hinton Ridge, perto das montanhas. "Não é minha", avisou, "mas eu tenho as chaves." "Não tem ninguém lá. Totalmente isolado, bem quieto. Precisa de reparo, mas você vai ter seu espaço." Ele fez soar metade misterioso, metade promissor. Eu fui porque não tinha outro lugar para ir. Chegar lá foi uma escalada própria, sem sinal de celular por uns 5, talvez 6 quilômetros. A caixa de correio na beira da estrada estava enferrujada e torta, inclinada como se não aguentasse o peso da própria abertura. O portão estava tomado pelo mato e caído. A estrada de cascalho virou terra, depois virou algo que parecia um oco na terra. O silêncio ao redor era estranho, não pacífico, mas como se o mundo tivesse adormecido por engano e ninguém tivesse vindo acordá-lo. A casa parecia uma história triste transformada em madeira e ferrugem. 2 andares, mais torta, inclinada o suficiente para dar enjoo só de ficar ao lado. A madeira era cinza opaca, quase se misturando ao cascalho. O telhado desabava em um canto, a maioria das janelas estava estilhaçada ou simplesmente sumida. Os degraus da varanda eram esponjosos e irregulares. Lembro de testar um deles, covarde, e senti-lo ceder sobre meu peso. A porta não encaixava na moldura, só fechava quando queria. Ainda assim, quando saí da caminhonete, aquele lugar já parecia melhor que a cabine onde eu vinha dormindo. Trouxe minha mochila, uma lona, minha caixa de ferramentas, algumas latas de comida e Gully, minha pastora misturada, preta. Estava comigo desde que encontrei 6 anos antes, largada num posto de gasolina. Não era fã de estranhos, cautelosa como eu. Mas ficou. Cuidava de mim quando eu não podia me abaixar rápido bastante. Confiança importa quando todo o resto escorrega das mãos. Primeira noite. Acendi um fogo na lareira de tijolos, tirando o calor da pedra fria. Sem eletricidade, sem encanamento, sem aquecimento de verdade. Mas o telhado aguentava. O piso não desabou. Estendi meu saco de dormir na parede interna do que já foi a sala. Gal caunhou, depois se jogou ao pé da escada. Os olhos dela não deixavam o patamar. Fiquei do meu lado da sala, só com a luz do fogo e sombras entre nós, e escutei. Casas assim respiram do próprio jeito, madeira estalando, vento passando por fendas, folhas roçando no revestimento. Mas havia outra coisa viva naquele silêncio. Às vezes sibilava, suave, como alguém respirando por uma abertura estreita. Não soava humano, só presente. Culpei o vento. Disse a mim mesmo que estava ouvindo o que precisava para não me sentir sozinho. A luz da manhã revelou a decadência verdadeira. A cozinha parecia ter lutado contra cada boa intenção e perdido. Armários inchados de morfo, bancadas afundadas, onduladas, a pia riscada de vermelho, veias de ferrugem. Dentro do forno, um ninho de vespas, vazio, mas frágil. Um esqueleto de rato repousava numa tigela de cereal. Xinguei baixo, mas repeti. Gente limpa coisa pior todo dia. Mas não era a sujeira que me incomodava.
Era o jeito como os cômodos se conectavam. O primeiro andar tinha 3 portas. 2 davam para fora. A terceira era fina, doente, maçaneta crostosa de abandono. Aquela levava ao porão. Eu fechei ela. Não toquei nela de novo. No andar de cima, a lógica simplesmente desmoronava. 3 quartos, um corredor que se estendia mais do que o tamanho da casa permitia. As janelas ao longo do corredor não davam para o exterior. Uma mostrava o revestimento, outra tábuas de madeira, como se outra estrutura estivesse do lado de fora, mas não estava. Fiquei olhando até os olhos doerem. Na terceira noite, parei de tentar racionalizar. Casas velhas dobram você em ângulos estranhos. Pessoas reformam e esquecem. Paredes se movem, cômodos são adicionados. Parecia explicação suficiente para eu conseguir dormir. Mas dormir foi difícil. Gão me acordou no escuro. Um rosnado baixo e instável. Não era para mim. Não era um animal. Ela encarava a porta do porão. A cadeira que eu tinha encostado contra a maçaneta estava caída. A porta aberta, enviesada. Eu sabia que tinha fechado. Eu sabia que tinha trancado. Mas ali estava. Peguei um martelo, fechei de novo, tranquei, empurrei o sofá contra ela. Gul só relaxou ao amanhecer. Na manhã seguinte, eu precisava de ar. Atrás do celeiro, o mato pressionava tudo, mas a luz passava pelas ripas. Foi então que vi outra casa. Ficava uns 40 metros além do celeiro, meio escondida por árvores. A mesma forma, a mesma inclinação do telhado, 2 andares, mas mais nova, mais limpa, janelas inteiras, madeira menos cansada. Pisquei tentando lembrar se eu tinha passado por ela. Não tinha. Então, eu juro, ela se acendeu. Um cômodo no segundo andar brilhou. Não era miragem. Não naquele instante, eu não estava cansado demais nem bêbado. Corri de volta para dentro, tranquei tudo, dormi sentado, martelo no colo. No 5º dia, até o ar parecia diferente. Mais pesado no andar de cima, mais frio como se uma parede invisível cortasse o patamar. Portas que eu fechava de manhã estavam abertas à tarde. Gul se recusou a entrar no corredor superior. Bloqueava a passagem, choramingando, cauda imóvel. Arrumei o que pude. Tentei ligar a caminhonete. Silêncio. Bateria boa, tanque cheio, sem clique, nada. Fiquei sentado enquanto o crepúsculo transformava tudo em fantasmas cinzentos. Disse a mim mesmo que iria embora ao amanhecer. Só mais uma noite e eu sairia. Mas a noite seguinte respondeu por mim. Passos arrastados cruzaram a cozinha. Lentamente, deliberados. Passaram pela sala, subiram as escadas. Gul tremia, mas não latiu. Congelou ao meu lado. Lá em cima, uma porta rangiu abrindo. O fogo vacilou, quase apagando. Então algo arrastou, pesado, lento, pressionando o assoalho acima de mim. Fiquei imóvel, prendendo a respiração, respirando. Quando amanheceu, enfiei tudo na mochila, abri a porta e corri. A segunda casa estava mais perto agora, alinhada direto com o campo ralo. Não olhei para ela. Não encarei suas janelas. Só corri até as árvores se abrirem e eu tropeçar numa estação de guarda florestal. Disse que estava acampando ilegalmente, perdido, sem saber de quem era a propriedade. Eles não perguntaram muito. Me deram carona até a cidade. Comprei uma passagem de ônibus. Fui embora. Meses depois, a curiosidade me arranhou de madrugada. Pesquisei o lugar. Os registros diziam que a casa tinha queimado em 1978. Eu tinha 22 anos quando aceitei um trabalho que parecia estranho demais para ser verdade. Mas eu estava quebrado, então não tinha muito critério.
Era um anúncio online. Ajude a limpar uma casa de fazenda herdada. Fique com qualquer coisa de valor. Sem verificação de antecedentes, sem perguntas, só dinheiro vivo. E a promessa de um fim de semana de trabalho no meio do nada. A casa ficava enterrada nas profundezas do condado de Clay, Kentucky. Precisei usar um mapa de papel nos últimos quilômetros porque o GPS desistiu completamente. A estrada asfaltada virou cascalho. Depois virou terra. E, por fim, apenas uma trilha que parecia mais uma sugestão do que um caminho de verdade. Estacionei na base de uma ladeira lamacenta. Meu carro, um Civic velho que não tinha nenhuma vocação para estrada ruim, escorregava para trás toda vez que eu tentava avançar. A partir dali, fui a pé. Era meados de outubro e a lama engolia minhas botas a cada passo. Minhas meias ficaram encharcadas em minutos. Eu continuava pensando que a casa não podia estar mais longe, e sempre estava. Quando finalmente a vi, parecia ter sido esquecida não só pelas pessoas, mas pela própria gravidade. A estrutura se inclinava para frente, como se tivesse curvada havia décadas. A varanda era torta, tábuas faltando. O telhado tinha buracos grandes o bastante para ver o céu. Uma das paredes estava completamente engolida pela era, a floresta retomando o lugar de fora para dentro. E, ainda assim, não era totalmente um escombro. Nenhuma janela quebrada, nenhum grafite, nada que indicasse invasores. Não estava vandalizada, só deixada para trás. Por dentro, o ar parecia errado imediatamente. Não era só mofo, embora isso também estivesse lá. Era algo na textura do ar, como poeira misturada com imobilidade. A casa não parecia abandonada, parecia pausada. A porta da frente resistiu, mas quando empurrei o ombro contra ela, gemeu como um velho se espreguiçando. Entrei e me arrependi na mesma hora de estar usando o tênis da minha época de faculdade. O chão se curvava sob meus pés, úmido e pouco confiável. A cozinha parecia presa em outra década. Pratos na pia, rachados, mas empilhados. Uma única cadeira caída. Migalhas no balcão, intocadas havia anos. O linóleo se dobrava para trás, revelando madeira escura. Tudo estava coberto de poeira, exceto os botões do fogão. Eles pareciam tocados recentemente, como se alguém os tivesse girado uma única vez, muito tempo atrás. Comecei a tirar fotos do que talvez tivesse valor. Mesinhas, pinturas a óleo desbotadas, espelhos antigos, um baú de roupas, cheirando a mofo e arrependimento. A maior parte da casa era um rastejar por pisos afundados e tetos marcados por água. Havia detalhes estranhos. 2 potes de conserva perfeitamente selados na despensa, alinhados, rótulos apagados até sumirem. No andar de cima, o ar ficava mais pesado. Não de forma metafórica, literalmente pesado, mas espesso, difícil de respirar, como entrar num cômodo que não queria você ali. Um quarto estava destruído, com o isolamento pendurando como neve suja e pegadas de guaxinim espalhadas pela poeira. Outro parecia intocado, como se alguém tivesse parado de dormir ali há apenas semanas, não décadas. Mas o que mais chamava atenção era uma porta no centro do corredor, sem marca, sem apodrecer, emperrada e mais fria que o ar ao redor. Toquei a maçaneta uma vez, senti o frio atravessar o metal e decidi deixá-la fechada por enquanto. As estranhezas começaram pequenas. Pilhas de poeira que eu varria voltavam. Jornais que eu levava para fora reapareciam dentro, dobrados do mesmo jeito. Uma noite, enquanto eu comia na varanda, ouvi um estrondo lá em cima. Corri e encontrei um pote de vidro quebrado no topo da escada.
Eu não tinha mexido na despensa. Os cacos estavam limpos, como se tivesse acabado de quebrar, mas sem qualquer resíduo pegajoso. Só vidro. Disse a mim mesmo que eram coisas de casa velha. Casas velhas fazem coisas estranhas. Continuei criando desculpas até não conseguir mais. Na quarta noite, forcei a porta fria no andar de cima. Levava ao quarto de uma criança. Uma cama de solteiro com molas expostas, uma cômoda sem uma gaveta e desenhos. Centenas deles. Figuras de giz de cera cobriam todas as paredes, todos os cantos, com bordas enroladas, formas vermelhas serrilhadas, algumas sem rosto, outras com rostos demais. Um desenho se repetia sempre, folhas sobrepostas com a mesma palavra escrita: fique, 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 fique. O ar naquele cômodo era diferente. Não só frio, silencioso. Sem estalos, sem gemidos, o espaço parecia respirar. Naquela noite, não consegui voltar para dentro. Fiquei sentado no carro com o motor desligado até amanhecer. A floresta ao meu redor estava completamente quieta. Uma quietude onde nem insetos se movem. Na manhã seguinte, havia pegadas lamentadas no pé da escada. Pés descalços, pequenos demais para serem meus, frescos. Elas pararam no primeiro degrau, como se alguém tivesse simplesmente aparecido ali. A despensa estava vazia, todos os potes tinham sumido. No lugar deles, no centro da prateleira, havia um pequeno bloco de madeira entalhado na forma de uma casa, inacabado, feito à mão. Aquilo deveria ter sido o fim para mim, mas eu fiquei. No fim daquela tarde, subi as escadas outra vez. A porta do quarto infantil estava entreaberta. O mesmo ar frio escapava por ela. Acendi a lanterna e percorri o chão com o feixe de luz. Foi então que eu vi. Debaixo da cama havia um quadrado perfeito cortado nas tábuas, um buraco de uns 30 centímetros, sem pregos, sem lascas, tão limpo como se sempre tivesse feito parte do chão. Me inclinei e ouvi uma respiração, lenta, medida, não a minha. Recuei, fechei a porta, empurrei uma cadeira contra a maçaneta e fugi para a varanda. Naquela noite, voltei com um pé de cabra e uma lanterna. Disse a mim mesmo que precisava de prova, mas quando cheguei, a porta da frente estava aberta. Lá dentro, tudo estava reiniciado, poeira intacta, jornais de volta sobre a mesa, a cadeira na cozinha tombada outra vez. No andar de cima, a porta antes emperrada agora estava escancarada. A cadeira que eu usara estava caída no corredor. Entrei, sem volta. Me ajoelhei e apontei a lanterna para o buraco. Algo se mexeu. Um tremor, como um corpo dormindo. Depois veio a respiração. Eu corri. Não parei para pegar o carro, nem a mochila. Disparei pela lama e pelas árvores até alcançar a estrada e ver a luz de um posto de gasolina. Nunca voltei. Nunca pedi pagamento. Nunca retornei a ligação do dono. Bloqueei o número, apaguei os e-mails. Acabou. Meses depois, em um sebo, em Lexington, encontrei um recorte de jornal enfiado entre as páginas de um livro de receitas. Contava sobre um menino que desapareceu no fim dos anos 50, 6 anos de idade, que morava numa propriedade rural no condado de Clay. Sumiu da noite para o dia, sem sinais de arrombamento. Os pais disseram que ele estava entalhando algo na noite anterior, um brinquedo de madeira, seu favorito. As equipes vasculharam a floresta. Nada. A única coisa encontrada perto de um velho poço foi uma casinha de madeira, artesanal, inacabada. Havia uma foto, mesmo tamanho, mesma forma,
mesmo a borda irregular. Fiquei olhando por muito tempo. Depois, queimei o recorte na pia. Eu tinha 34 anos quando comecei a limpar a antiga casa de fazenda do meu primo, enfiada no fundo das colinas dos Apalaches. O lugar ficava em um bolsão de completo esquecimento chamado Grey Hollow. Todo o vale parecia ter sido abandonado de propósito. Mal aparecia no GPS. Sem placas, sem vizinhos, apenas a mata avançando como se quisesse recuperar o que era dela. A casa estava torta contra a encosta, as tábuas empenadas e prateadas por décadas de chuva. A varanda estava meio engolida por trepadeiras grossas o suficiente para derrubar calhas. Parecia mais um aviso do que um lar. Meu primo Eric herdara o lugar depois que nosso tio-avô morreu. O plano era simples: limpar, jogar fora o que estivesse podre e, se conseguíssemos deixá-la minimamente apresentável, achar algum comprador maluco bastante para assumir a propriedade. Eu aceitei em parte porque meu verão estava completamente livre. Fazia meses que eu não tinha uma rotina. Mas também porque gostei da ideia de desaparecer no silêncio por um tempo. Disse a mim mesmo que seria algo pacífico, uma espécie de desintoxicação estranha da vida urbana. Mas, no minuto em que chegamos, percebi que não seria esse tipo de silêncio. Chegamos por volta do meio-dia. A caminhonete avançou pela grama alta, quase na altura dos pneus, triturando um caminho estreito de terra que um dia já fora uma entrada. Eric desceu primeiro, puxando um pé de cabra da caçamba. A porta da frente estava lacrada por um cadeado enferrujado, tão velho que parecia mais decorativo do que útil. Ele forçou a ponta do pé de cabra, deu um tranco seco e o cadeado estalou como vidro. O som foi afiado, limpo, definitivo. Ficamos ali parados um pouco mais do que o necessário, como se esperássemos que algo acontecesse. Lá dentro, o silêncio era diferente. Não era o silêncio natural de abandono. Era mais limpo, controlado. Tampouco tinha cheiro de poeira ou mofo. Era um cheiro deliberado, quase estéril, como se alguém tivesse apagado todos os vestígios de quem morava ali. Eric foi direto para os fundos, desmontando prateleiras e ensacando móveis carcomidos. Eu fui para a cozinha. Foi ali que a estranheza começou. Nada dramático, só o suficiente para fazer minha cabeça coçar. Cada gaveta que eu abria estava vazia. Nenhuma colher, nenhum recibo, nenhuma pilha velha. Só madeira limpa. Em um lugar fechado havia mais de 30 anos, você espera bagunça, ratos, tralha, qualquer coisa. Abri 6 gavetas, as 6, vazias. Parecia encenado. Então reparei na cadeira. Uma cadeira de madeira estava levemente afastada da mesa, talvez 1 centímetro. Empurrei com o pé, deixei rente à mesa e continuei trabalhando. 10 minutos depois, ela havia se movido de novo, mesma distância. Ajustei. Olhei depois, havia mudado outra vez. Eric entrou segurando o cadáver ressecado de um gambá pela cauda, seco e esfarelento, como se tivesse morrido ali antes mesmo de a casa existir. Tentei brincar, disse, encontrou o antigo dono. Ele riu, mas houve um atraso, como se tivesse que se convencer de que era engraçado. Mais tarde passei pelo espelho do corredor e vi meu reflexo, mais ou menos. O corredor parecia normal, mas minha imagem estava atrasada. Meus olhos piscavam no reflexo antes da minha cabeça se mexer, só 1 segundo, mas suficiente para me paralisar. Não olhei de novo. Dormimos na caminhonete naquela noite. Eric disse que o chão da sala não era tão ruim, tábua macia, cobertor velho. Eu neguei, não consegui explicar, mas alguma coisa em fechar os olhos dentro daquela casa parecia dar permissão para algo. Como se eu dissesse sim para uma pergunta que ninguém tinha feito. Na tarde seguinte, encontramos a porta. Ficava no corredor dos fundos, atrás de uma estante torta que havíamos levado para a varanda. Um painel plano de madeira.
sem maçaneta, vedado com uma camada espessa de massa amarelada. Algo passado ali com vontade, como se alguém quisesse muito, muito mesmo, mantê-la fechada. Ficamos em silêncio. Depois, Eric fez uma piada, não lembro qual, mas as mãos dele tremiam. Ele começou a arrancar a massa com um estilete, enquanto eu recuava. Debaixo do selante havia madeira maciça, sem frestas. Cutucamos por um tempo, mas era sólida. Desistimos. Decidimos voltar de manhã com lanternas e ferramentas melhores. Naquela noite, tive um sonho que não parecia sonho. Eu estava de volta à cozinha, abrindo gavetas de novo e de novo, sempre vazias. Mas dessa vez eu não conseguia respirar. O peito travado, a garganta fechada, como se mãos invisíveis me apertassem. Corri. Não sabia para onde, só precisava sair. Quando acordei na caminhonete, já estava meio sentado, coração disparado, suor frio descendo pelo pescoço. Na manhã seguinte, voltamos. A porta escondida levava a uma escada, não de madeira frágil como esperávamos, mas de concreto limpo. Degraus estreitos, íngremes, descendo para um porão que não combinava com uma casa de fazenda. As paredes eram lisas e frias, perfeitas demais para algo daquele tempo. Aquilo não era velho, era construído. Construído para alguma coisa. No fundo, o chão era de terra batida, seco e plano. Contra a parede havia prateleiras, sem marcação, e sobre elas, potes de vidro. Pelo menos 2 dúzias. A maioria vazias. Não. Esse continha algo escuro. Não era líquido, parecia um tufo, talvez cabelo, talvez tecido, ou algo entre os dois. Aproximei o rosto, mas não toquei. A lanterna tremia na minha mão. Então o cheiro veio. Não era podridão nem mofo. Era metálico, adocicado, mas de um jeito que dava náusea. Cheiro de pressão. É a única palavra que consigo pensar. Como se o próprio ar estivesse me empurrando para fora. Eric sussurrou. Isso não estava aqui ontem. Ele parecia mais confuso que assustado, mas a voz estava baixa, quase reverente. Foi então que nossos celulares morreram. No mesmo segundo, as telas ficaram pretas. E então ouvimos um arrastar. Algo raspando atrás da parede onde os potes estavam. Lento, deliberado, como se soubesse que estávamos ouvindo. Não esperamos. Subimos as escadas correndo, tropeçamos para fora, para a luz forte do dia. Mas tudo parecia mais escuro do que deveria. Como se o sol não alcançasse a casa. Não falamos muito depois daquilo. Só fomos carregando o que dava para o caminhão. Qualquer tarefa que mantivesse as mãos ocupadas. Mas não era só o porão agora. O andar de cima também mudava. As gavetas que eu fechara estavam abertas todas. A cadeira agora estava completamente virada para o corredor, como se alguém tivesse sentado ali olhando. Não toquei. Apenas continuei empacotando. O quarto foi a gota d'água. A cama sempre estivera bagunçada, lençóis revirados, travesseiro torto. Mas daquela vez estava perfeitamente arrumada. Canto dobrado, lençol esticado como em hotel. Ninguém tinha chegado perto. Eu recuei, Eric olhou para mim, nenhuma palavra. Naquela noite, pouco depois das 3 da manhã, meu celular vibrou. Sem número, apenas uma foto. O quarto. Mesma cama, mesma posição, mas os lençóis estavam bagunçados de novo, exatamente como antes. Eu não tirei a foto. Eric também não. Então, ele me ligou. Tinha recebido a mesma imagem no mesmo horário. Nenhum de nós havia levado o celular para dentro da casa naquele dia. Decidimos que era o fim. Eric voltou lá uma semana depois para uma avaliação que não conseguiu cancelar. Mandou uma mensagem cedo dizendo que a porta do porão estava selada outra vez. Um material novo, liso como pedra, sem marcas de dedos, sem resíduos, como se nunca tivesse sido aberta. Ele foi embora antes que o avaliador chegasse. E eu nunca mais cheguei perto daquele lugar.
Eu estava enfiado até a metade dentro do tambor de uma secadora quebrada atrás do trailer do meu tio Doni, procurando uma meia teimosa que tinha escorregado para o filtro de fiapos. Meus braços estavam cobertos por uma película de poeira e fiapos, do tipo que gruda como teia de aranha. Eu fingia me importar mais com a meia do que realmente me importava quando eles surgiam no canto da casa. "Quer ganhar um dinheiro?" Ele perguntou, como se estivesse oferecendo limonada. Levantei a sobrancelha. Achei que fosse o trabalho de sempre, carregar sucata, mexendo o tanque séptico de novo. Mas em vez de me entregar uma ferramenta, ele me deu um guardanapo amassado com coordenadas rabiscadas em garranchos curtos. "Lá para os lados de Black Hole", disse. "Casa velha para limpar." Black Hole parecia saída de uma história de fantasma. Não um lugar onde eu já tivesse ido com ele, apesar de ter acompanhado o tio em quase todas as aventuras. Ele acrescentou que não havia placa, nem endereço, só 2 sulcos de pneu engolidos pelo mato levando a uma clareira. O homem que comprou a casa pagou barato, só para caçar. Não queria nada do que havia dentro. Provavelmente estava intocada há anos, talvez décadas. O jeito como o Doni olhou quando disse que estivera lá uma única vez, muito tempo atrás, me disse mais do que as palavras. Ele não voltaria. Não explicou por quê, mas eu conhecia aquele olhar. Perguntei que tipo de entulho eu tinha que tirar. "Você vai saber quando vê", disse. E eu ganharia $200 se limpasse tudo em um dia. $200 miseráveis. Mas parecia um desafio, e isso bastou. Na manhã seguinte, peguei emprestado a caminhoneta velha dele, uma Ford amassada com o aquecedor funcionando só metade das vezes. Apontei o veículo para Black Hole, fosse lá onde fosse. Depois da segunda saída da Rota 27, meu celular apitou. Sem serviço. A partir dali era só cascalho sob os pneus, árvores arranhando as janelas como unhas e um silêncio tão profundo que dava para ouvir meu próprio coração ecoando dentro da cabine. Quando as árvores finalmente abriram espaço, a casa apareceu na clareira. Tão de repente que quase passei direto. Ela se enterrava baixa numa depressão rasa, cercada por colinas. O tipo de lugar que o mundo esquece. Era maior do que eu imaginava. 2 andares, uma varanda que arqueava como se tivesse suspirado até cair. O revestimento verde claro descascava até virar cinza. Um único postigo pendia torto, como se estivesse tentando fugir. A porta da frente estava caída do batente, arrombada e nunca consertada. Desliguei o motor. O silêncio era espesso, como se o ar inteiro tivesse prendendo a respiração. Saí da caminhonete tentando não deixar aquilo entrar nos meus pulmões. O ar não era fresco, não era podre. Era só parado. Empurrei a porta com a bota e dei um passo para dentro. A casa inteira pareceu se inclinar, como se eu tivesse acordado de um sono longo. Minhas botas estalaram nos assoalhos. A única coisa que ouvia era minha respiração e pequenos rangidos sob meus pés. Lá dentro não havia muita coisa. Na cozinha, uma mesa lascada ficava sobre uma janela coberta de poeira. 2 cadeiras tombadas, encostos quebrados. O fogão a lenha tinha cinzas. Cinzas que pareciam frias há poucos dias, o que não fazia sentido. Quem deixou a casa o fez com pressa. Ou nunca teve intenção de voltar. Subi as escadas. 3 quartos. Um com um catre estreito e apenas um colchão manchado. Outro com papel de parede descascando e um guarda-roupa vazio, em pé como se guardasse um segredo. O terceiro parecia um quarto infantil, um caminhãozinho de brinquedo meio enterrado sob livros desfeitos, sem roupas, sem fotos, sem sinais de vida. Apenas um cenário congelado em poeira. Comecei pelo quarto dos fundos. Cômodas quebradas e podres se desfaziam nas minhas mãos. Arrastei-as até a caminhonete. Enchi sacos de lixo com lamas de estanho enferrujadas, um par de botas emboloradas, jornais tão amarelados que mal davam para ler. No meio da tarde,
Eu carregava porta-retratos empenados, vidro rachado e vazios, quando ouvi a porta da frente bater. Virei tão rápido que senti o coração bater na coluna, querendo fugir do meu peito. Mas a porta estava exatamente do jeito que eu tinha deixado. Sem vento, sem ninguém. Casas velhas se mexem, eu disse em voz alta. Rangem, estalam, a madeira contrai. Não ajudou em nada. Voltei ao andar de cima. Separei mais algumas sacolas cheias de pratos quebrados, colheres tortas e uma pequena estatueta lascada. Eu tinha deixado o sótão por último, torcendo que nem existisse. Mas lá estava ele, uma portinhola no teto, entreaberta. Congelei. Ela estava assim quando cheguei? A luz escorria por entre a poeira, mosquitos dançando como fios de prata. O ar era mais quente, mais seco, como se viesse de outro lugar. Subi a escada. O sótão estava vazio. Vigas nuas, madeira velha, mas não parecia vazio. As sombras grudavam nos cantos e não se mexiam. No canto mais distante, havia um único sapato infantil vermelho, em pé, cadarços amarrados, sem poeira, sem desgaste, como se tivesse sido limpo ou estivesse esperando. Não toquei nele. Com uma mão na escada e outra no degrau, desci devagar e fechei a portinhola. Minha respiração trovejava nos meus ouvidos. Voltei ao último quarto, colocando um cobertor áspero no saco de lixo. Foi quando ouvi passos acima de mim. Leves, precisos. Calcanhar, depois ponta, sem rangidos. Apenas peso se movendo. Fiquei imóvel. Os passos cruzaram o sótão e pararam. A portinhola continuou fechada. Então veio o som. Um murmúrio, uma cantiga infantil, suave, desafinada, como alguém tentando lembrar a letra. Algo dentro de mim se rompeu. Desci as escadas sem olhar para trás. Meu coração batia tão forte que parecia querer quebrar-me as costelas. Não fechei a porta, não tranquei nada, só fui embora. Entrei na caminhonete, bati a porta e fiquei ali, ouvindo minha respiração irregular e o sussurro das árvores. Liguei o motor e saí daquele lugar como se estivesse pegando fogo atrás de mim. O ar frio entrou pelas janelas, mas não tirou a sensação grudada na minha pele. Ela ficou ali, presa atrás das costelas. Naquela noite, sonhei. Ou talvez fosse outra coisa. A casa estava inteira de novo. A luz da manhã atravessava a varanda. Uma mulher mexia uma panela no fogão. Um homem sentado à mesa, uma criança agachada no corredor, desenhando no chão com giz preto. Quando olhei mais de perto, vi o que ela estava desenhando. A casa. E dentro das paredes, em rabiscos grossos e escuros, havia formas, pessoas, espremidas, presas, atrás da madeira. Acordei antes da criança se virar. Na manhã seguinte, devolvi a caminhonete para o Donnie. Ele não perguntou como tinha sido. Só pegou as chaves e me olhou. Talvez aquele olhar tenha dito mais do que palavras. Ele deu de ombros e falou. Eu disse para ele que você não ia terminar. Ninguém termina. Não perguntei quem mais tentou. Não queria saber. Desde então, nunca mais voltei para aquelas colinas.
Eu tinha 33 anos quando decidi desaparecer por um tempo. Nada de grande plano. Apenas uma caminhada em algum lugar longe o bastante para perder o Wi-Fi, perder a conexão e talvez até perder meus próprios pensamentos por algumas horas. Não avisei ninguém. Nem meu colega de quarto, nem minha mãe, nem sequer meu gato, o Sr. Fuzz. Dirigi até estar cercado por pinheiros e nogueiras, em algum ponto profundo das montanhas Blue Ridge, não muito longe de Boone, ou Boonish, seja lá o que isso significasse. Quando meu celular morreu e estacionei no acostamento de cascalho, eu já não fazia ideia de onde estava e não me importei. A trilha era daquelas bem marcadas, com placas e setas. Segura, previsível, entediante. Depois de cerca de 1 hora, vi outra coisa. Um fiapo de caminho, estreito demais até para um cervo. Talvez uma trilha antiga. Talvez só anos de passos onde quase ninguém andava. Algo em um caminho escondido que parece cheio de possibilidades. Mesmo que essa possibilidade seja simplesmente se perder completamente. Então eu segui por ele, porque estar perdido parecia melhor do que estar entediado. Devo ter caminhado um pouco mais de 1 quilômetro antes de tropeçar em algo. Um casarão antigo, escondido entre galhos e sombras. Sem estrada, sem caixa de correio, nada que indicasse que ainda existia além da sua estrutura afundada. Janelas tortas e escuras como olhos quebrados. Uma varanda inclinada para um lado, tábuas enroladas como fatias de queijo deixadas tempo demais ao sol. Tudo carecia sustentado apenas pelo tempo e por uma persistência teimosa. E ali, pregado no corrimão da varanda, havia um envelope. Meu Mone. Só Celine. Escrito em letras pretas enormes, como se alguém quisesse ter certeza de que o veria. Congelei no meio do passo. Não fazia ideia do que esperar. Talvez um bilhete mandando eu ir embora. Talvez uma pegadinha de algum artista de trilha. Mas há um soco no estômago quando você vê seu nome num lugar onde ninguém deveria saber que você existe. A adrenalina tremeu no meu peito, mas eu não conseguia me mover. Olhei para trás. Nenhuma trilha, nenhuma pegada, nenhum motivo para meu nome estar ali. Engoli em seco. A floresta estava quieta. Quieta demais para ser natural. Não toquei no envelope. Em vez disso, eu empurrei a porta de tela o suficiente para entrar. Ela girou para dentro como se estivesse esperando por um hóspede hesitante. Lá dentro, o ar era frio. Não frio de montanha, frio daquele tipo em que o calor parece um rumor. Minha pele arrepiou. O chão cedeu sob meus pés, não com rangidos, mas com uma estranha maciez silenciosa. Havia móveis, ou o que restava deles. Um sofá afundado para dentro como se tivesse desistido. Uma lareira manchada de um resíduo escuro e oleoso, mas sem cheiro algum. Sem poeira, sem mofo, nada da decadência comum. Apenas a ausência. Avancei mais um pouco, os olhos se ajustando. Ainda nenhuma poeira. Tudo abandonado, mas preservado. Como um cenário de filme que fora usado e depois simplesmente esquecido, porém mantido impecável. As cadeiras da cozinha estavam erradas. Uma virada para um canto, outra apontando para a despensa, uma terceira enfiada meio para dentro dela, como se alguém as tivesse posicionado para evitar algo invisível. Cadeiras são tão normais até deixarem de ser. A geladeira estava aberta. Dentro, uma dúzia de potes de vidro idênticos vazios, lacrados, perfeitamente limpos, sem rótulos, sem resíduo. Apenas esperando. Eu sabia que deveria ter ido embora, mas no fundo da sala havia uma escada, estreita, íngreme, grudada na parede num ângulo estranho, como se alguém tivesse encaixado às pressas para alcançar algo. A curiosidade, esse defeito terrível, não me deixou voltar atrás. Toquei no corrimão, madeira fria e lisa, e então subi. O corredor do andar de cima tinha 4 portas, todas no mesmo lado. A primeira era de madeira crua, pesada e escura. A segunda pintada de azul céu, descascada ao redor da maçaneta como se tivesse sido repintada dezenas de vezes. A terceira tinha um espelho preso nela.
A quarta não era uma porta. Era um buraco irregular, dobradiças expostas como ossos quebrados. Escolhi a porta com o espelho. Talvez achasse que veria algo para rir depois. Talvez esperasse que o reflexo provasse que tudo era só um sonho estranho. Lá dentro estava o quarto mais limpo que já vi. Lençóis brancos, esticados perfeitamente, sem um único vinco. Uma pequena escrivaninha perto da janela, sua superfície marcada por símbolos longos e pontiagudos, todos feitos com cortes profundos. Nada de curvas. Eles não pareciam nada que eu reconhecesse, mas tinham significado. Sobre a escrivaninha, uma caixa de sapatos simples. O pior era que eu não queria abri-la. Fiquei ali respirando rápido e então abri. Dentro havia fotografias minhas, um maço delas, todas recentes. Eu dormindo, eu escovando os dentes, eu presa no trânsito, eu chorando no chão do meu apartamento, eu no chuveiro, fotografada pela janela do banheiro. Folheei com os dedos tremendo até chegar à última. Era eu, parada na varanda daquela casa exata. A carta, o corrimão, tudo no mesmo ângulo. A marcação de tempo dentro da minha cabeça gritava: minutos atrás. Eu desabei. Saí correndo escada abaixo, pela porta, pela floresta, fugindo daquele silêncio maldito e daquelas cadeiras frias como porcelana. Não olhei para trás, não diminuí o passo. Voltei para a trilha, tropeçando em raízes, ralando as mãos na casca das árvores, mas não parei. Cada respiração parecia querer desistir. Meu coração batia tão alto que ecoava no meu crânio. Galhos batiam em mim conforme eu avançava às cegas. Finalmente, cheguei a uma estrada de terra. Encontrei uma estação de patrulheiros mais adiante e entrei como um zumbi. Perguntaram se eu estava bem. Assenti e carreguei o celular e dirigi de volta para casa sem ligar o rádio. Não contei a eles, nem a ninguém, o que tinha visto. Naquela noite, não dormi no meu quarto. Arrastei um cobertor para a sala, deixei todas as luzes acesas e me sentei ao lado da televisão. Eu queria acordar e descobrir que tudo tinha sido um sonho, mas quando acordei, estava tão apavorado quanto antes. Na manhã seguinte, alguém bateu, não na porta da frente, na janela da frente. Congelei, prendi a respiração. Finalmente me levantei e abri a porta. No batente havia um envelope, a mesma caligrafia. Meu nome outra vez. Dessa vez não estava lacrado. Dentro havia uma única Polaroid. Eu dormindo na minha cama, exatamente como tinha estado na noite anterior. Mas no espelho acima da cabeceira estava o reflexo de um homem, segurando uma câmera. Deixei a foto cair, me afastei cambaleando, com o coração preso na garganta. Naquele dia, eu arrumei tudo. Mudei na manhã seguinte. A velha casa de fazenda ficava muito além da divisa de Kinslow, escondida atrás de um emaranhado de estradinhas esquecidas que mal aparecem no GPS hoje em dia. As pessoas ainda a chamam de Weatherby Place, mesmo que ninguém more ali há muito tempo. Não sei ao certo até onde vai a história do lugar. Quando me mudei para cá, 6 anos atrás, ele já estava abandonado e meio engolido pelas árvores. Dizem que o último morador foi Emery Weatherby, um maquinista aposentado. Vivia sozinho depois que a esposa morreu, muito quieto na dele. Ele caiu morto no celeiro durante o inverno enquanto alimentava os animais. Só encontraram o corpo semanas depois. As vacas já tinham arrebentado parte da cerca e sumido pelo mato. E a casa já começara a se desfazer. Depois disso, ninguém tocou no lugar. Nem um panco, nem o condado, só ficou lá, parado.
O pessoal daqui diz que a terra é amaldiçoada, mas acho que é só aquela velha mania da cidade de lembrar demais e se importar de menos com os problemas dos outros. Eu, sinceramente, nunca pensei muito nisso. Até que um colega de trabalho, o Todd, comentou algo estranho. Estávamos fechando o restaurante depois do turno, só nós dois no estacionamento dos fundos. Ele disse que tinha visto uma luz na janela do andar de cima da casa dos Weatherbys. Falou isso meio rindo, como se fosse piada. Já passou por aquela velha casa caindo aos pedaços lá na Ridgeline? Viu uma luz de lamparina na janela de cima ontem à noite, juro por Deus. Eu ri junto, mas observei o rosto dele. Algo em como ele mudou de assunto rápido demais dizia que ele não estava brincando completamente. E aquela ideia ficou na minha cabeça. Não por causa de fantasmas, mas pela possibilidade de que alguém estivesse morando lá. Alguém que talvez não quisesse ser visto. No sábado seguinte, decidi conferir. Peguei a estrada até Ridgeline e segui pela via tomada pelo mato. À medida que eu me aproximava, mais eu me perguntava o que diabos estava fazendo. A estrada de cascalho praticamente não existia mais. Era só mato alto, daqueles que enroscam na perna e grudam na meia. Deixei o carro no fim da descida, perto de uma valeta, caso precisasse sair rápido. Subindo a ladeira, a casa parecia menos destruída do que eu imaginava. O telhado afundado, mas inteiro. As tábuas do alpendre deformadas, mas firmes. E os degraus da frente estavam cobertos de lama. Lama fresca, cheios de pegadas. E não eram marcas de animais. Eram largas, irregulares, como se alguém mancasse ou arrastasse o pé. Fiquei ali parado, encarando o padrão das pisadas. Antes que eu pudesse pensar demais, subi os degraus e empurrei a porta. Ela abriu sem esforço, sem emperrar, sem ranger, como se tivesse sido usada ontem. A primeira coisa que notei foi o silêncio. A segunda foi o vazio. Eu esperava bagunça, talvez móveis velhos, tralha esquecida. Mas não. O lugar estava limpo. Não limpíssimo, mas vazio. Não havia um único objeto. Sem fotos, sem pratos, sem roupas, nem mesmo fios nas paredes onde antes havia tomadas. Só buracos vazios. O chão tinha poeira, mas uma camada fina e uniforme. Exceto pelos caminhos. Trilhas largas onde a poeira tinha sido pisada muitas e muitas vezes, indo de um cômodo ao outro, como se alguém passasse horas andando em círculos. Segui as trilhas. Os armários da cozinha estavam abertos, sem prateleiras dentro. Só caixas ocas. A porta da despensa tinha caído das dobradiças e estava apoiada no canto. A sala tinha uma única coisa, um sofá. Afundado, manchado, mas pesado demais para mover. Parecia estar ali desde os anos 70. Os cantos do cômodo estavam estranhamente limpos, sem teias de aranha, sem insetos. Não parecia abandonado. Parecia mantido, cuidadosamente e secretamente. No andar de cima, ficou pior. O corredor era estreito, longo, ligeiramente inclinado. O papel de parede inchado e descascando pela umidade. O primeiro quarto estava vazio. O segundo, igual, exceto por mais pegadas. Dezenas delas, atravessando de um lado ao outro, como se alguém tivesse caminhado em todas as direções antes de desistir. No terceiro quarto, parei. Havia uma cadeira. Só isso. Colocada perto da janela, voltada para a porta. Era mais nova do que qualquer outra coisa na casa. Não nova, mas cuidada. Madeira sólida, encosto alto, sem poeira. E o chão embaixo dela tinha marcas de arrasto, profundas, repetidas, como se alguém a movesse de um lado ao outro todos os dias, tentando encontrar a posição perfeita.
O assento estava limpo, limpíssimo. Fiquei ali mais tempo do que deveria. A primeira explicação que me veio à cabeça foi adolescentes. Talvez tivessem invadido e tirado sarro, feito desafios, ou algum caçador que usasse o quarto como ponto de vigia. Mas o silêncio ao redor daquela cadeira não era só quietude, era um silêncio carregado. Como se tudo ali estivesse esperando. Ou observando. Então ouvi um ruído, um rangido pequeno e suave, como uma dobradiça mexendo, no corredor. Eu não tinha tocado nenhuma porta. Virei devagar, o coração pulando no pescoço. Uma porta de armário estava entreaberta. Aproximei-me, as mãos suando, abri. Dentro, um armário estreito, parede nua. E outra cadeira, igual à primeira, virada para a parede. O chão também arranhado por arrasto recente. Fiquei parado, tentando entender. Foi aí que eu vi atrás de mim crrr, o som do primeiro móvel arranhando o assoalho. Lento, deliberado. Eu não virei, não queria ver. Saí andando de costas do armário, olhando fixo para o chão. Minhas mãos tremiam. Então veio de novo. Skrrp. Madeira no piso. Mais perto. Virei. A cadeira tinha se movido alguns centímetros. Só isso. Mas a posição tinha mudado. Estava angulada agora. Virada para a porta. Virada para mim. Saí do quarto andando para trás. Cada passo duro, calculado. Meu celular estava no bolso, mas eu não ousei olhar. Só mantive a mão nele, como se fosse um amuleto. Desci as escadas sem pensar. Meu corpo se mexia por instinto. Empurrei a porta da frente e quase caí no quintal. As ervas daninhas arranharam minhas pernas enquanto eu tropeçava até o carro. Deixei as chaves cair, xinguei, peguei com as mãos tremendo, entrei, tranquei as portas, girei a ignição. Nada. Tentei de novo. O motor pegou. Eu dei ré sem olhar, sem ligar se ia bater em alguma coisa. Só fui. Na metade da estrada, arrisquei olhar pelo retrovisor. A janela de cima estava escura, mas a cadeira ainda estava lá, agora encostada no vidro, virada para o quintal, virada para a estrada, virada para mim. Não contei ao Todd, não contei a ninguém. Nunca mais voltei lá. E não pego mais aquela estrada. Nunca mais. A estrada que levava até a casa não aparecia em nenhum GPS. Seguimos um ponto que Caleb havia marcado antes de perdermos sinal. Quando saímos do asfalto e entramos na trilha de terra que serpenteava pelas árvores, nossos celulares já eram inúteis. Sem serviço, sem mapas, sem ligações. Só nós, um caminho empoeirado e o som da brita estalando sobre os pneus. Parecia que havíamos cruzado uma linha invisível, uma que separava o presente de um lugar que não queria realmente ser encontrado. Caleb tinha herdado a casa de fazenda de um tio de quem mal se lembrava. Um parente idoso do lado do pai, que vivia recluso nas montanhas. Nunca se casou, nunca teve filhos. Aquele tipo de familiar de quem ninguém fala até morrer e deixar algo estranho para trás. O homem havia falecido meses antes, mas pelo estado do lugar poderia muito bem ter sido anos. O testamento nomeava Caleb como único herdeiro, e lá estávamos nós. Ele me chamou para ele junto, mas pela companhia, talvez para ajudar a avaliar o estado do imóvel. A ideia era ver se dava para salvar, reformar, vender, alguma coisa. Só vamos andar pela casa, tirar umas fotos, fazer umas anotações. Fácil. Fácil. Quando a casa finalmente apareceu entre as árvores, diminuí a velocidade sem perceber. O terreno ao redor estava inchado de mato alto, quase na altura da cintura.
A casa pendia levemente para um lado, como se estivesse cansada de se manter de pé. A varanda afundava, as janelas estavam opacas e acinzentadas, como se alguém tivesse esfregado cinza sobre elas, mas não estava completamente destruída. Nada de buracos no telhado, nada de portas arrancadas. Estruturalmente ainda se sustentava. Mesmo assim, carregava uma aquietude estranha, íntima, como se tivesse sido abandonada no meio de uma frase. Por dentro, o cheiro não era tão ruim quanto imaginava, só abafado e pesado como o ar que não se move há anos. Eu esperava bagunça, fezes de bichos, talvez invasores. Mas não, tudo estava inteiro. Não limpo, mas preservado. Um casaco ainda pendia ao lado da porta, lã pesada e desbotada, pratos empilhados na pia. Havia poeira, claro, mas não deterioração. As camas lá em cima ainda estavam feitas, as coxas esticadas, sapatos alinhados perto da porta dos fundos, um calendário na parede da cozinha parado em julho de 1978. Isso é maluco, murmurou Caleb, passando a mão pelo balcão. Parece que ele congelou o tempo de propósito. Ou saiu no meio do caminho. Respondi. Ele não disse nada. Olhou ao redor e afirmou que queria ver o celeiro. Eu disse que subiria para olhar os quartos. A escada era estreita e barulhenta, cada degrau rangendo como se quisesse ser notado. No topo, vi 3 portas. Parei na hora porque Caleb tinha dito que havia só 2 quartos. Lembrei perfeitamente. Ele tinha brincado sobre jogar cara ou coroa para decidir quem ficaria com o maior. Primeira porta, um quarto simples, cama estreita, uma cadeira de madeira no canto, desconfortável de propósito, um espelho rachado na cômoda, um tapete com estampa quase apagada. Segunda porta, o quarto principal, maior, com móveis antigos. O papel de parede se descascava em tiras perto do teto, mas a cama estava feita. A colcha ainda perfeitamente dobrada. Então, abri a terceira porta. Menor, sem janelas, as paredes pareciam avançar para dentro. Um berço estava encostado na parede do fundo, a tinta descascada até a madeira crua. O chão estava coberto de roupas infantis, sapatinhos, camisetinhas, um cavalinho de brinquedos sem rodas, aquele tipo de bagunça que o cérebro não consegue identificar se é nova ou antiga. Entrei por um instante e senti como se o ar me espremesse. Não fiquei muito tempo. Quando desci a escada e olhei para cima de novo, só vi 2 portas. Congelei. Pisquei e contei outra vez. 1, 2... Nada da terceira. Quando Caleb voltou, perguntei quantos cômodos havia lá em cima. Ele respondeu: 2 quartos e um banheiro. Por quê? Contei o que tinha visto. A terceira porta, o berço, a bagunça. Ele inclinou a cabeça, duvidando. Talvez você tenha contado o banheiro. Eu sei como é um banheiro, respondi. Era um quarto de verdade, com berço. Ele olhou para a escada, depois para mim. Vou ver. Esperei. Ele desceu minutos depois, pálido. Só tem 2 portas, disse. Nada mais. Nada estranho. Não discutimos, mas percebi que ele não fez mais nenhuma piada. O resto do dia trabalhamos, varremos a sala, tiramos móveis, tiramos fotos. Coisas pequenas começaram a acontecer. Deixei um martelo na mesa, mais tarde estava no sofá. Uma vassoura caiu sozinha, depois ficou equilibrada nas cerdas por 4 segundos antes de tombar. Caleb perdeu a trena 2 vezes. Achamos uma na estante da despensa. Depois, em cima da geladeira. Não falamos nada. Só trocamos olhares, do tipo: você viu isso também? Quando anoiteceu,
Fomos dormir nos carros. Ninguém sugeriu ficar na casa. Ninguém precisou. No manhã seguinte, Caleb desceu para a cidade. Eu fiquei, varrendo, determinado a limpar pelo menos um cômodo. Foi então que ouvi passos lá em cima. Não estalos, não madeira cedendo. Passos de verdade, pesados, lentos, medidos. Alguém caminhava no quarto principal. Congelei. Olhei para o teto como se pudesse ver através dele. Não era vento, não era animal. Subi devagar. No patamar, 2 portas. Abri a primeira, o quarto pequeno, tudo igual. Depois o quarto principal, nada fora do lugar. A colcha perfeita, mas o ar estava errado. Tenso, parado, como antes de uma tempestade. Então, bem no meio do quarto, os passos começaram de novo. Comigo lá dentro. Afastei-me, o coração disparado e saí. Bati a porta. Os passos continuaram atrás dela, lentos, precisos. Depois, silêncio. Não voltei mais. Quando contei para Caleb, ele riu, mas não conseguiu me olhar nos olhos. Ficou encarando a janela por muito tempo. Naquela noite, dormimos nos carros outra vez, sem discutir, sem comentar. Já estava entendido. No terceiro dia, Caleb disse que queria conferir o andar de cima mais uma vez antes de ir ao celeiro. Eu fiquei perto da porta. Ouvi as botas dele subirem e então... silêncio. Quando desceu, seu rosto estava branco. Na mão, um sapatinho infantil, couro marrom, gasto, amolecido pela idade. Juro que isso não estava lá ontem, sussurrou. Ele largou o sapato no balcão e não falou mais nada. Fomos embora logo depois. Na descida da montanha, olhei para trás uma vez. A casa estava lá, inclinada, esperando. E na janela do quarto principal, eu vi uma terceira porta, escancarada dentro do cômodo, negra e vazia como uma boca prestes a falar. Nunca mais voltei. Caleb voltou semanas depois com um empreiteiro. À noite ele me mandou mensagem. O cara nem entrou. Ficou na varanda, olhou a casa, balançou a cabeça e disse: "Tem lugar que a gente deixa como está." Só isso. Caleb nunca mais tocou no assunto. A última vez que passei perto daquela serra, a casa ainda estava lá. Mesma inclinação, mesma sombra, mesma escuridão. O condado havia me enviado para inspecionar uma velha casa de fazenda depois de Dry Creek, um daqueles lugares esquecidos, enfiados numa dobra das colinas, onde as estradas são mais lembranças do que pavimento e o correio não passa há décadas. Lugares assim já nem aparecem mais nos mapas, mas a papelada ainda existe. Às vezes, quando uma propriedade ainda pertence tecnicamente a alguém ou a ninguém, ela acaba nas mãos de alguém como eu, o sortudo da vez. Eu não me ofereci. Ninguém se oferece para esse tipo de inspeção. Mas quando o seu nome cai na rotação, é isso. Você recebe o arquivo, o endereço rabiscado nas margens e, se tiver sorte, 1 ou 2 fotos em preto e branco da última vez em que alguém achou que valia a pena registrar o local. Podia ter sido 10 anos atrás, podia ter sido 30. Este arquivo tinha uma única foto presa ao grampeador. A casa já morria naquela época. Arrumei a caminhonete, peguei a câmera, o pranchetão, lanterna, o kit básico e parti cedo. Era final de setembro, acho. As árvores já começavam a derrubar as folhas e o ar carregava aquele vazio seco que chega antes do frio de verdade. A viagem levou quase 2 horas. O GPS caiu uns 15 quilômetros antes e tive que seguir instruções velhas que mencionavam pontos de referência como o galpão do Mason e a árvore dividida no quilômetro 3.
A estrada virou cascalho, depois trilha, larga o suficiente para passar um veículo. Galhos arranhavam a latela da caminhonete. No fim, encontrei um portão enferrujado, tão tomado pelo mato que parecia parte da floresta. Um aviso ainda pendia preso na corrente: propriedade particular, não entre. A tinta estava quase apagada, mas alguém um dia quis dizer aquilo. Além do portão, a estrada estava engolida por capim alto e moitas densas. Não dava para passar de carro, então eu estacionei ali mesmo, joguei a bolsa no ombro e fui a pé. O caminho subia e a casa apareceu aos poucos, como se estivesse esperando. Sentava-se no alto de uma elevação, daquelas que um dia davam boa vista do vale, mas parecia cansada, gasta até o osso. A varanda tombava para frente, afundando sob o próprio peso. Telhas faltavam em faixas inteiras. O revestimento estava torto, caindo. As janelas estavam quebradas ou cobertas por tábuas e a porta da frente, se ainda merecia um nome, pendia de uma única dobradiça enferrujada. Não havia sinal de vida, mas a casa não parecia vazia. Não assombrada, não dramática. Apenas não vazia. Como se alguém tivesse estado ali, ou ainda estivesse. Subi na varanda, tomando cuidado para não pisar forte demais. Ela gemeu sob meus pés. Lá dentro era escuro, denso. Liguei a lanterna. O feixe cortou uma nuvem de poeira suspensa. A primeira coisa que notei foi o cheiro, mofo, umidade e outra coisa. Algo parecido com um drywall molhado misturado com pelo de animal apodrecido. Já estive em muitos lugares assim. A gente aprende a respirar pela boca. Então eu os vi. Pegadas. Marcas de botas nítidas no pó acumulado. Começavam na porta e seguiam para dentro. Não eram borrões. Eram marcas completas, definidas, mostrando até o desenho do solado. E não eram minhas. Eram maiores, mais largas, frescas. Aquele pó tinha no mínimo 1 ano de espessura, talvez mais. E as pegadas cortavam tudo como se tivessem sido feitas naquela manhã. Pensei, alguém está morando aqui, ou mais de uma pessoa. Casas abandonadas às vezes viram abrigo. Eu já tinha visto isso. Mas a coisa ali era diferente. As pegadas eram metodicamente alinhadas, uma após a outra, bem no centro do piso. Segui para a sala da frente. O papel de parede pendia em tiras, enrolando nas pontas, como se tentasse se soltar das paredes. A lareira estava meio desmoronada, tijolos espalhados pelo chão. Mas as pegadas não paravam, continuavam retas entrando na cozinha. E foi ali que tudo mudou. As pegadas davam voltas 1, 2, 3 vezes no centro da cozinha, como se alguém tivesse ficado andando em círculos apertados. Depois, paravam diante da porta do porão. A porta estava fechada, mas a maçaneta girou sem resistência. Abri alguns centímetros e joguei o feixe da lanterna lá dentro. Os degraus haviam desaparecido. Não totalmente. O que restava eram lascas e farpas agarradas às paredes. A escada inteira parecia ter se desfeito, apodrecido até virar espinhos suspensos. Não havia como descer. Mas as pegadas seguiam até a borda, até onde deveria haver o primeiro degrau, e depois disso nada, só escuridão pura. Fiquei ali ouvindo. O silêncio era tão pesado que parecia um som por si só. Então um pensamento frio e direto me atravessou. Alguém desceu mesmo assim, como se a escada ainda estivesse lá, ou como se não precisasse dela. Pelo protocolo, eu precisava inspecionar o porão. Já que a escada da frente era inviável, fui pelos fundos.
As portas externas estavam quase enterradas em trepadeiras. Levei 5 minutos só para conseguir passar a mão pelo cadeado, ou pelo que restava dele. Ele não estava enferrujado, não estava quebrado. Parecia torcido, arrancado pela força bruta. Empurrei as portas. Elas chiaram alto, um som que soou fundo demais dentro da terra. Apontei a lanterna. O porão era maior do que eu esperava. Teto baixo, paredes de pedra, chão de terra batida. O ar estava gelado, parado. Desci um único degrau. Algo se moveu. Rápido, baixo. Só um borrão atravessando o canto do feixe, deslizando para as sombras. Congelei. Nenhum passo. Nenhum ruído. Nada. Joguei a lanterna de um lado para o outro. Havia mais pegadas. Profundas. Como se alguém mais pesado tivesse passado ali. Seguiam do fim da escada para o fundo do porão. Ao lado delas, marcas largas, arranhões no chão, como se algo tivesse sido arrastado ou tivesse se arrastado sozinho. No canto, um monte de terra, alto, irregular, como se alguém tivesse cavado e depois tentado cobrir às pressas. A terra era mais escura, mais recente. Apontei a lanterna. Dei um passo. O monte mexeu. Não como um animal, como se o chão tivesse respirado. A lanterna falhou. Só um salto breve, mas suficiente para me fazer recuar. A sombra naquele canto não se comportava como sombra. Ela não se desfazia. Ela absorvia a luz, engolindo o feixe. Então veio o som. No começo, fraco. Algo como respiração ecoando nas paredes. Mas depois ficou mais claro. Arrastar. Unhas, dedos, atravessando terra solta. Lento, firme, vindo de baixo. Não esperei. Subi de volta tropeçando, saí quase rolando por cima da porta. Bati as 2 folhas, enrolei a corrente de volta. Minhas mãos tremiam tanto que errei 2 vezes antes de prender direito. Quando eu voltei para dentro, olhei para o chão da cozinha e as peiradas tinham sumido. Todas. As minhas, as outras. Um tapete perfeito de poeira grossa, como se ninguém tivesse pisado ali em anos. Não terminei o relatório. Escrevi inservível em letras grandes, dobrei o papel, enfiei na bolsa e fui embora direto pela trilha tomada de mato, sem olhar para trás uma única vez. O GPS já havia parado de fazer sentido algumas horas antes. Não que estivéssemos dependendo muito dele desde o início. Meu primo Milo e eu achávamos que poderíamos reconstruir um antigo trilho pelos Apalaches. Tínhamos fragmentos de fóruns de trilhas que não eram atualizados há anos. Imagens borradas de guias escaneadas no início dos anos 2000 e qualquer sinal de telefone instável que pegássemos quando aparecíamos acima da linha das árvores. O plano, se é que podia ser chamado assim, era simples. Caminhar até um riacho que alguém mencionara em um quadro de mensagens, acampar durante a noite, talvez pescar se tivéssemos sorte e voltar na manhã seguinte. Não éramos especialistas em sobrevivência, mas já havíamos feito algumas caminhadas de fim de semana. Achávamos que conseguiríamos lidar com mais uma. Quando a trilha começou a desaparecer sob nossos pés e o sol se pôs atrás das cristas, não entramos em pânico. Não imediatamente. Parecia apenas mais um erro. Ficaríamos em pausa, recuperaríamos a orientação e talvez ríssemos disso mais tarde. Achávamos que tínhamos tempo. Então, encontramos a casa.
Era quase noite quando ela surgiu à beira de uma clareira. A clareira não parecia mais pertencer à floresta, como se algo a tivesse esculpido há muito tempo e a natureza ainda não tivesse descoberto como recuperá-la. As árvores se fechavam por todos os lados, apenas fora de alcance, como se fossem educadas ou assustadas demais para se aproximarem. A casa ainda estava de pé. A varanda cedia, mas não tinha desabado. O telhado inclinava-se em ângulos estranhos, mas a chaminé de tijolos vermelhos permanecia intacta. Nenhuma janela quebrada, nenhuma tábua nas portas, nenhum sinal de ocupantes ou animais. Parecia intocada, preservada. Parece abandonada, disse Milo, já subindo os degraus. Eu disse para ele não entrar, 2 vezes. Não porque sentisse algo ruim, apenas não gostei da aparência da casa. Estava silenciosa demais, sem vento, sem insetos, sem folhas farfalhando. Apenas aquela quietude espessa, como se a própria clareira prendesse ao respirar. Mas Milo, sendo Milo, ele não hesitou. Caminhou pela varanda como se fosse uma atração turística. E eu o segui, porque ficar sozinho lá fora parecia pior. A porta da frente estava ligeiramente aberta, sem maçaneta, sem fechadura, apenas pendurada em dobradiças enferrujadas. Ela se abriu com um rangido suave quando Milo a empurrou. Entramos como se nada fosse. Imediatamente, tudo parecia errado. Não no estilo de filme de terror. Nada pulava para fora, nenhuma tábua rangendo ou luzes piscando. Apenas espessa, como se o próprio ar não quisesse que estivéssemos ali. Minhas orelhas estalaram, como se eu tivesse mudado de altitude. Por um momento senti tontura, como se tivesse entrado em uma memória que não sabia que tinha. A sala de estar estava coberta com lençóis brancos, móveis, talvez um piano, uma estante baixa, tudo escondido, como se alguém tentasse apagar a sala sem remover nada. Os lençóis tinham poeira, mas pouca, quase não perturbada. À esquerda, um corredor estreito mergulhava na escuridão. À direita, uma escada agarrava-se à parede. As tábuas rangiam apenas por olharmos para elas. Decidimos ficar. Foi uma decisão estúpida, mas o frio começava a se instalar rápido. Estávamos cansados. Não havia outro lugar para ir sem arriscar mais erros. Colocamos nossas mochilas na sala, mantivemos as lanternas acesas e dividimos algumas barras de granola. Tentamos não olhar muito para o corredor. Não consegui dormir. O silêncio era insuportável. Cada vez que fechava os olhos parecia ouvir algo. Respiração, passos. Mas quando me sentava, não havia nada. Nenhum movimento, nenhum som lá fora também, nem mesmo o vento. Apenas a casa, sólida, paciente. Em algum momento, devo ter adormecido. A próxima coisa que percebi foi o frio. Meu saco de dormir havia se aberto. Não dezipado, apenas aberto, como se eu tivesse saído sem me lembrar. A lanterna estava apagada, mesmo tendo deixado ligada ao meu lado. Tudo parecia errado. Milo havia desaparecido. Sentei-me. Sua mochila estava caída e vazia. As botas dele sumidas. A quietude pressionava o meu peito. Não chamei por ele. O instinto dizia para não falar, como se falar piorasse as coisas. Descalço, com a lanterna na mão, caminhei pelo corredor. As tábuas estavam frias sob os pés. A cozinha ficava nos fundos da casa. Verifiquei primeiro. Tudo fechado. Gavetas, armários. Nem empoeirado, nem limpo. Uma única mosca batia incessantemente na janela. Pequenos estalos no silêncio. O único movimento. Olhei para a escada. Cada parte do meu corpo dizia para não subir. Mas subi. Devagar. Cada degrau pressionava como se pudesse desabar. Rangiam, mas não alto, quase como se não quisessem ser ouvidos. No topo, um corredor e 3 portas. O ar cheirava a antigo, não podre,
apenas velho, como o fôlego de alguém que dormiu tempo demais. A primeira porta abriu facilmente. Quarto vazio, poeira, tábuas no chão, uma cadeira quebrada no canto. A segunda porta estava selada, não trancada, apenas imóvel. Não forcei. A terceira abriu antes que eu chegasse. Bateu com um som metálico de rasgo. Recuei, mas nada saiu. Apenas silêncio dentro. Milo estava perto da janela, ainda descalço, meias encharcadas, o chão brilhava como se tivesse chovido naquele ponto. Ele não se virou. Sussurrei seu nome. Nada. Apenas olhava para fora, como vendo algo que eu não podia. Mãos caídas ao lado do corpo, ombros rígidos, mas não tensos, como se estivesse pausado. Entrei, coração disparado, sentindo-o até nos dentes. Quando cruzei o limiar, a porta bateu atrás de mim com força. Congelei. Nenhum de nós se mexeu. Então ele se virou lentamente, não natural. Primeiro o pescoço, depois o corpo, peça por peça. Como se lembrasse de que seu rosto estava vazio, não assustado, não confuso, apenas vazio. Ele sussurrou algo. Não consegui entender. Talvez um nome, talvez uma palavra, mas desapareceu assim que foi dita, como se não fosse para mim. Segurei seu braço. Estava frio, úmido. Ele não resistiu. Não falou novamente. Apenas me seguiu passo a passo, parando na escada para olhar para trás, para o quarto, para a janela. Quando chegamos à sala, ele sentou-se no chão, pernas cruzadas, silencioso, olhando fixamente. Joguei tudo na mochila. Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair a lanterna 2 vezes. Não perguntei nada, não esperei. Levantei-o, joguei o braço sobre meu ombro e saímos para a escuridão. Descemos a colina, sem trilha, sem direção, apenas descendo, esperando que a gravidade nos levasse para fora. Demorou horas. Ao meio-dia encontramos uma estrada. Não me lembro de ouvir carros, apenas o som do asfalto sobre nossos pés. Um caminhoneiro parou. Olhou para nós como se fôssemos fantasmas. Talvez parecêssemos. Ele nos deu água, perguntou se estávamos bem. Acho que assenti. Mylon não disse nada. Suas meias ainda estavam molhadas. 3 semanas depois, voltei. Meu pai veio comigo. Não contei tudo, apenas que havíamos encontrado uma casa velha. Queria provar que era real. A clareira estava lá. Mesma forma, mesma colina, mesmo contorno. Mas nenhuma casa. Nem escombros, nem chaminé, nem tábuas. Nada. Apenas grama na altura da cintura. Intocada, como se nada estivesse lá antes. Sou professor substituto em uma escola rural em Omaha e não comecei a atravessar o campo para ser aventureiro. Era apenas um atalho, economizando 10 minutos na volta para casa depois de longos dias. Atrás da escola primária havia uma cerca caída, e se você se abaixasse para passar por baixo, poderia cortar direto pelo milho e acabar em um espaço de estacionamento perto da estrada do condado. Os professores chamavam aquilo de Aleia dos Professores. Todo mundo usava. Tudo parecia perfeito naquela tarde. Era o tipo de fim de tarde que faz você baixar a guarda. E é exatamente nesse momento que as coisas acontecem. O último sinal da aula havia acabado de tocar. Assinei para a secretária, joguei minha caneca na pia e saí. Passei por baixo da cerca como sempre. Tinha andado uns 10 metros quando vi a primeira coisa deitada no chão. Um caderno de criança, meio enterrado, capa rosa, suja de poeira. Peguei-o sem pensar. Dentro havia um nome escrito com letras grandes de lápis. Laura, com um coração ao lado. Sorri. Provavelmente caiu durante o recreio, pensei, mesmo sabendo que o recreio era do outro lado do prédio.
Coloquei o caderno em cima de um talo e continuei andando. Depois veio um giz roxo, perfeitamente limpo. Em seguida, uma corda de pular, enrolada como se alguém tivesse deixado ali. Alguns passos adiante, um tênis infantil. Pequeno, gasto, empoeado por dentro, como se estivesse ali há algum tempo. Parei. O único som era o sussurro seco das folhas se tocando. No começo disse a mim mesmo que era apenas lixo espalhado, mas os objetos continuavam aparecendo, um após o outro. Um crachá preso a uma fita, um dinossauro de plástico, uma tiara com estrelas brilhantes, e eles não estavam espalhados. Formavam um caminho. Foi então que percebi o próprio trilho. A terra não estava mais lisa. Havia pegadas sobrepostas. Pegadas pequenas misturadas com marcas de arrasto, como se algo tivesse sido puxado. O som de um sino suave surgiu através do milho, não o grande sino da escola. Pequeno, um único ting. Repete-se uma vez, logo à minha frente. Aquilo deveria ter sido meu sinal para voltar, mas pensei que talvez houvesse crianças ali. E como professor, você não ignora algo que pode ser um aluno em perigo. Peguei o celular para mandar mensagem à secretaria, mas não havia sinal. Então, continuei adentrando o campo. O caminho contornava o milho, bloqueando cada vez mais luz. A cada poucos passos, encontrava outro objeto. Pedaços de giz, uma pequena mochila, um puxador de zíper, uma embalagem de suco vazia. O sino tocou novamente, desta vez do lado direito. Então, o milho se abriu. Havia uma clareira, talvez uns 6 metros de largura. O chão estava pisoteado, e tudo o que eu vinha vendo estava ali. Pilhas de cadernos, giz, brinquedos, todos cuidadosamente organizados em círculo. Por alguns segundos, fiquei parado, confuso demais para me mover. Parecia uma exibição de sala de aula construída com objetos perdidos, exceto que os cadernos tinham nomes. Alguns da nossa escola, outros com adesivos de escolas próximas. E os anos neles não eram todos recentes. Abaixei-me para observar a pilha. Havia Jaden escrito com o D ao contrário, Mia com uma estrela, Noah com um desenho de tubarão. Não toquei em mais nada. Apenas liguei para o 190. 190, qual é a emergência? Perguntou a atendente. Estou atrás da West Elm Elementary. Encontrei algo estranho no milharal. É como uma clareira cheia de coisas de criança. Não sei o que é isso. Você está sozinho? Eu disse. Sim, não vejo ninguém. Certo, fique na linha. Volte pelo caminho que veio. Os oficiais estão a caminho. Virei-me, lanterna na mão. Foi então que notei as linhas finas esticadas entre alguns talos, cordas à altura da cintura atravessando o caminho, apertadas o suficiente para derrubar uma criança correndo. Meu coração afundou um pouco. Acho que alguém armou armadilhas, disse a atendente. Senhor, afaste-se, por favor, disse ela. Andei cuidadosamente, colocando os pés exatamente nas minhas pegadas antigas. Então congelei. Não porque quis, mas porque o sino tocou novamente. 2 tins, como se alguém estivesse testando minha reação. Não me movi. Um talo à minha frente balançou uma vez e depois ficou imóvel. A voz da atendente quebrou o silêncio. Senhor, está aí? Sim, sussurrei. Acho que há alguém aqui. Não esperei pela resposta dela. Continuei andando para trás até que a cerca de arame camelejo apareceu. Passei por baixo e caminhei rápido para o estacionamento. Meu pulso não acelerou, apenas firme, como se meu corpo contivesse uma enxurrada. Minutos depois, 2 viaturas entraram na estrada de cascalho. Um policial, que eu já conhecia, saiu do carro. Você foi quem ligou? Acenei e apontei para a abertura. Está lá atrás. Não toquei em nada. Ele e outro policial passaram por baixo da cerca, lanternas cortando os corredores de milho. Fiquei ao lado da viatura, braços cruzados,
tentando ignorar o silêncio que voltava. Quando voltaram, a expressão do sargento havia mudado da curiosidade para algo mais. Reconhecimento, talvez. Estamos procurando este lugar há algum tempo, disse. Encontraram cordas, embalagens de doces antigas e várias outras pilhas, como a que eu vi. Então ele comunicou via rádio. Precisamos de detetives aqui e notificar os serviços de proteção à criança. Foi aí que eu percebi. Não era apenas um depósito aleatório. O sargento não disse muito mais, apenas agradeceu e pediu que eu esperasse enquanto tiravam fotos. Quando voltou, perguntei: "O que você acha que é isso?" "Não é recente", respondeu ele. "Mas também não é velho o suficiente para ser história. Não é o tipo de resposta que deixa alguém dormir à noite." Tomaram meu depoimento sobre a luz do estacionamento. Contei quanto tempo eu vinha cortando o caminho, como encontrei o caderno primeiro e quando ouvi o sino. O sargento disse para não me aproximar do campo novamente e não contar a ninguém ainda. No dia seguinte, uma fita amarela foi colocada sobre a abertura da cerca. Professores cochichavam na sala dos professores. A diretora me chamou em seu escritório e agradeceu por relatar o caso. Então disse algo que me fez prender a respiração por um segundo. Houve relatos de pessoas perto dos campos depois das aulas, fazendo perguntas estranhas às crianças. Tivemos patrulhas, mas nada pegou. Talvez isso esteja conectado. O terreno atrás da escola nem pertencia ao distrito. Era de um fazendeiro idoso que havia falecido no ano anterior. Seus parentes não haviam feito nada com a terra, então o local ficava sem monitoramento. Perfeito para esconder algo. Mais tarde, naquela semana, vi investigadores marcando o solo com bandeirinhas. Do estacionamento, consegui ver pequenas etiquetas laranja balançando ao vento. Uma perto da clareira, outra junto às cordas armadilha. Alguém voou com um drone para fotografar o layout. Quando a história saiu no jornal local, foi pequena. Objetos incomuns encontrados perto da escola. Sem detalhes, sem menção ao círculo. O escritório do xerife chamou de investigação em andamento. Mas um policial me contou discretamente que os cadernos correspondiam a relatórios de objetos perdidos de várias escolas. Alguns nomes até estavam ligados a crianças que desapareceram anos atrás, mas foram encontradas salvas a quilômetros distantes. Ninguém sabia o que os conectava àquele lugar. Naquela noite, não consegui tirar da cabeça a imagem da clareira. O círculo, os brinquedos, os nomes. Cerca de uma semana depois, começou a temporada da colheita. Grandes colheitadeiras passaram pelo milho, achatando tudo. Pensei que ver o campo aberto traria alívio. Não trouxe. O vazio apenas piorou. A escola colocou novas cercas e placas. Proibido entrar em propriedade privada. Pais fizeram perguntas na saída, mas ninguém tinha respostas. Continuei dando aula, mas minhas rotinas mudaram. Estacionei sempre na frente. Parei de andar perto daquele lado do prédio. Ainda assim, às vezes, durante o recreio, me pegava olhando para a cerca. Alguns dias depois, os detetives me chamaram novamente. Perguntaram se eu reconhecia algum dos nomes nos cadernos, dei alguns. Perguntaram se eu já tinha notado alguém perto do campo à tarde. Não, exceto alguns pais atravessando para o estacionamento. Perguntei se encontraram algo mais. Disseram apenas: "É uma investigação em andamento." Semanas se passaram. A presença policial diminuiu. O campo foi arado para o inverno. As pessoas pararam de falar sobre o assunto, mas eu não consegui. Ainda trabalho em escolas, agora em outro distrito. E todo outono, quando o ar cheira a milho seco e o primeiro sino do recreio toca, aquele mesmo som pequeno surge na minha memória. O sino no campo. As pessoas sempre assumem que a parte mais assustadora de ensinar no campo é a falta de recursos ou excesso de trabalho. Mas o que te pega é o quão próximo o desconhecido pode se esconder ao lado do comum.
bem ao lado de onde as crianças riem, aprendem e pensam que estão seguras. Os detetives nunca me disseram quem armou a armadilha ou quando. A terra foi vendida a alguns primos que construíram silos de armazenamento. O círculo desapareceu, as evidências arquivadas em algum lugar. Mas isso não significa que acabou.